Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene. É uma alegria estarmos juntos mais um domingo de sol, um domingo bonito, né? Que a gente possa aproveitar esses instantes de reflexão, se aconchegar a Deus, agradecer a benção da vida, agradecer mais um dia nesta encarnação, que a gente possa aproveitá-lo com as famílias, né? A união familiar é um dia de descanso, geralmente domingo, né? Só para quem tem aqueles trabalhos feirantes, né? Mercados, mas que recebam o nosso abraço, o nosso desejo de um dia cheio de alegrias. Nós vamos passar o microfone para a nossa querida Jane cumprimentar aos ouvintes. Fazemos o mesmo que a Silene, das suas palavras, desejando a todos um bom dia de muita paz, hoje dia do trabalhador. É verdade. Né? Considerando que trabalhador é todo aquele que se ocupa de modo útil, não é? Porque lá no Livro dos Espíritos, trabalho é definido como toda ocupação útil. É verdade. Mas como primeiro momento em todos os nossos programas, nós vamos ouvir a mensagem do Momento.com, muito linda no dia de hoje, por sinal. A parte de cada um. Se cada um fizer a sua parte, tudo será diferente. Quantas vezes ouvimos esta frase? Alguém acrescentou: doar um alimento é amar ao próximo. Quase sempre imaginamos que fazendo doações do que nos sobra seja um ato de caridade. Em verdade, antes de ser um ato que fala do amor em ação, a caridade, se trata de um dever. Constituímos uma única família, para a qual não há fronteiras, nem entraves de idioma, raça ou nacionalidade. Isso porque as necessidades humanas não precisam ser faladas. Qualquer coração humano sabe ler no corpo ou nos olhos do seu semelhante a fome que o devora, o frio que o maltrata, a dor que o martiriza. Interessante é que quando contemplamos os quadros do mundo, imaginamos que somente pessoas de posses podem colaborar. Recordemos Jesus no templo de Jerusalém chamando a atenção dos discípulos para o óbolo da viúva. Ela dera mais do que qualquer outro, porque dera do que lhe faria falta. Também o fez a viúva, que nada tendo além de um pouco de farinha e azeite para si e o filho, repartiu com Elias, o enviado de Deus. Na atualidade, temos outros exemplos que nos estimulam a nos unirmos a essas criaturas que fazem a grande diferença no mundo. Do noticiário, extraímos a história do padeiro de uma cidade do interior paulista que colocou pães para quem não pudesse pagar num balcão nos fundos de sua pequena padaria. Ele mal começava seu negócio, mas aprendera a generosidade com seus pais, que jamais negaram um prato de comida a ninguém. Quando não havia nada pronto e aparecia um mendigo na porta, sua mãe preparava algo. Por sugestão, ele ousou mais. Colocou uma caixa com um cartaz: para você que hoje não tem condições de comprar o seu pão, pode se servir. Nesse dia, foram oferecidos nada menos do que 100 pães. Um detalhe ainda mais interessante é que, se aparece uma família bem pobre, o padeiro José Carlos acrescenta bolo, leite e doces para as crianças. Quem pensa que tudo é fácil a esse altruísta, pode ter certeza. Em certos momentos, ele tem dificuldades para comprar a farinha. Nessa hora, sempre tem alguém para dar uma ajuda.
E assim ele continua, à sua maneira, a alimentar o mundo. Fica aí o convite para, sozinhos ou nos aliando a outros corações amorosos, fazermos algo para alterar alguns quadros tristes. Quando iniciarmos, logo descobriremos que temos muito mais para dar do que jamais havíamos imaginado. Porém, que não nos abrace a vaidade de desejarmos criar um grupo especial de ajuda. Antes disso, vejamos se em nosso bairro, em nossa comunidade religiosa, já não existem grupos, uma instituição que precisa do nosso apoio. Ou podemos alongar o olhar para o mundo e veremos tantos velhanatos, abrigos ou lares infantis temporários, hospitais que aguardam a nossa colaboração em moedas, utensílios, vestimentas, pães, bolos, doces e mel. As necessidades são inúmeras. Colaboremos com nossa gota de amor em forma de doação. Uma simples gota tiremos. Tenhamos certeza, no imenso oceano das necessidades, faremos a diferença. Afinal, o oceano só é imenso pelas milhões de gotas que o compõem. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, né? Tão linda essa história. A gente estava falando, né, aqui, que na época da pandemia, no Rio de Janeiro, eles faziam bancadas na rua, com pães, com bolos, com comida, com quentinhas, né, para o pessoal. Aí eu falei para ela, mas será que já terminou? Porque as pessoas ainda precisam do auxílio, né? E a gente lembra também que a nossa casa, como muitos núcleos de outras religiosidades, tem o coração, tem no seu, aquele conjunto de pessoas que se dedicam a levar o consolo, o conforto, a prece, né, para as pessoas que necessitam, que pedem preces. A nossa casa mesmo tem um trabalho belíssimo de sacolas todos os sábados. Então a gente vê que sacola de... Quando tem mantimento, eles colocam também mantimento, mas toda semana tem de legumes e verduras. E a Jane, que dirige uma casa que vamos dizer assim, filhotinha da nossa, ela também faz esse trabalho bonito naquela comunidade, principalmente para os haitianos, né, Jane? São diversos, né? Então, não a Jane que trabalha, mas tem uma equipe grande, né? Sem elas não tinha nada, viu? Essa equipe maravilhosa que tem verdade. lá, nós somos apenas um. Eu sou mais de falar, de fazer prece, não tenho condições por causa da minha mãezinha, né? Mas, voltando ao assunto que nós vamos estudar hoje, que é compaixão e solidariedade, é sair do nosso mundinho para olhar quem está do lado, né? A gente encontrou na essência da compaixão, que é uma mensagem do Momento.com, que diz assim: compaixão é enxergar o sofrimento do outro, mesmo quando estamos em meio aos nossos próprios problemas. A compaixão é diferente de ter pena. Ter pena é um movimento estático. Ai, tô com pena, tal. Mas é distante. A gente não vai junto do outro para auxiliar, né? A compaixão não, ela é dinâmica, a gente trabalha, né? É proativa, ele fala, né? E implica no envolvimento profundo com a vida alheia. É agente da regeneração, irmã bendita da caridade. Silene, nós iríamos até um pouco além, dizendo assim que compaixão assemelha-se à piedade, não é? Que é sentir dó.
esse movimento de ação que faz a pessoa ter a compaixão, que é a piedade, sentir dó e se mexer para fazer alguma coisa, aí nós iríamos no que se chama benevolência. É verdade. Quando a pessoa é benevolente, ela tem que se mexer, ela não consegue ficar só sentindo dó. Ela tem que fazer alguma coisa. Pois é, Jane, você já encontrou aí na Joana de Ângeles? Sim, aquele livrinho que nós falamos assim, parece milagroso, tem resposta para quase tudo aqui, né? Joana de Ângeles responde. Aí tem aqui uma questão que diz assim, que pergunta assim, né? Diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, será que falta ao homem o sentimento de compaixão pelo semelhante? Sabe o que a gente nota? Que isso anda escasso. Nós comentamos com muitas pessoas, vê se não fica comendo na frente da televisão ligada, não, porque até em restaurante, televisão ligada, mostrando a pessoa acidentada, arrebentada, sangrando, e o povo comendo como se não tivesse acontecendo nada, vai se acostumando com essas cenas dantescas, né? E o celular do lado, as crianças comem com o celular do lado. Então a gente tem que lembrar da piedade com as dores alheias. E a resposta da Joana diz assim: escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta. Realiza o socorro na razão em que a última apenas se apieda. Jane, é engraçado, né? Porque eu acho assim, quando você se preocupa com o outro, você não tem depressão. Por quê? Porque você vai ver que você está melhor que o outro, porque você está mais equilibrado do que o outro, né? Então, eu acho assim, o sermos úteis ao companheiro que segue a jornada é um momento assim de você ter saúde. Você vai ter os problemas da vida, mas você vai ver que tem gente pior que você. Então, a compaixão ajuda, inclusive, na nossa mudança moral, na nossa maneira de não se queixar mais, né? Porque às vezes a gente se queixa por hábito, né? Porque a gente vem queixando várias encarnações e aqui é quando a gente está vendo, você está se queixando e não deveria se queixar. Porque se a gente fizer um balanço da nossa vida, nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins. É que a gente não percebe, são pequenas coisas. A gente não lembra que o morro tem aquele monte, mas é grãozinhos de terra, é grãozinhos de areia. Então, a gente tem que analisar que as pequenas coisas são importantes na nossa vida. Um bom dia, uma boa tarde, um sorriso. São pequenas coisas, não custam nada. A gente tem que levantar agradecendo a Deus e fazer o propósito
de você não ser pedra de tropeço, porque às vezes a gente vê aquela pessoa que está sempre reclamando, vindo na nossa direção, e a gente fala, ixi, fulano já vem vindo, né? Então é por quê? Porque às vezes a cabeça está vazia, porque tem que ocupar a cabeça com religiosidade e com fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. É isso mesmo. Uma vez nós assistimos no canal da LBV, falando sobre depressão, um psiquiatra americano, apresentaram assim, alguns psiquiatras americanos, e eles comentando que quem tem uma religiosidade, tem uma religião, frequenta a sua religião, tem fé e faz o bem, não tem depressão. Olha só que interessante. Psiquiatra falando, hein, da universidade lá, não sei se era Stanford, era um psiquiatra famado lá, faz muitos anos que nós assistimos isso. Então, mesmo assim, às vezes eu vejo as pessoas, né, tão depressivas, melhoram, tomam remédio, melhoram, faz prece, você deixa a casa espírita, cai. Você deixa a igreja católica, de ir à igreja, você cai outra vez na depressão. Você deixa, é isso que acontece. Deixa a casa evangélica, quando você vai ver, você está depressivo de novo, não pode largar. Quem se separa, quem deixa a casa, fica preguiçoso, não quer. Porque aí no fim você vai ter as companhias que vão te, vamos dizer assim, vão incentivar, né? Aquilo que você já está, aquela preguiça que você já está tendo, né? E etc. Então, a gente precisa ter uma religiosidade. Nós não somos só corpo físico, nós temos a nossa alma. Nós somos espíritos eternos. Todas as religiões cristãs acreditam que algo continua vivo, que o corpo é mero instrumento de aprendizado nessa encarnação. Então, a gente tem que trabalhar também e alimentar esse corpo. E o que alimenta o corpo? É você desenvolver atitudes beneficentes para você e para os outros. Quando a gente faz algo desinteressado por alguém, que você auxilia alguém, entra uma alegria no coração da gente, que a gente não dá para falar o que você sente. Por quê? Porque tem o anjo da guarda do outro que é agradecido a você, tem os espíritos, teu anjo da guarda, né, os espíritos superiores te abençoando. Então, eles é que não precisa a gente querer que o outro falar, não vou fazer para fulano porque ele não me agradece. Não precisa agradecer, dai de graça. O que de graça, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, desinteressadamente a gente tem que fazer o bem. Que aí o bem vem para nós mesmos. É um bumerangue. O que você faz, volta. Se você faz coisas boas, volta coisas boas. Sentimento de missão cumprida e etc. Então, a gente tem que ter, assim, aquele comprometimento espiritual com o nosso próximo. É lei divina. É ensinamento e exercício que Jesus passou aqui na Terra. E aí tudo vai se transformar na nossa vida. Tudo vai se transformar. Em todos os sentidos, né, Jane? Em todos os sentidos. Nós temos aqui um livro psicografado de vários autores. São preces retiradas de livros psicografados pelo Chico Xavier, psicografados mensagens. Chama-se A Luz da Oração, é uma delícia. E tem uma que é do Emmanuel, que chama Oração da Caridade. Diz assim, como se fosse a caridade falando, viu, gente? Amigo, em meu manto constelado de amor, guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil, acalentei-te nos beijos de tua mãe. Tá todo mundo, desculpa, todo mundo meio rouco por causa da umidade baixa do ar, né? Acalentei-te nos beijos de tua mãe. Segui-te os passos na escola, orientei-te as mãos no trabalho.
Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai excelso. Com ele estive em todos os instantes de apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos tocados pelas divinas mãos, em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que lhe ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu, iludido pela vaidade da posse, e abracei a Madalena que os homens desprezavam. Fui ainda eu quem lhe escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso. Procuro-te agora, suplicando asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem e dar-te-ei o esquecimento das próprias dores. Cede-me tua palavra para que o fel se extinga no mundo e entrega-me teus braços para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus. Acompanha-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti para que gemidos emudeçam e lágrimas se estanquem. Não importa o que tenha sido, importa que te rendas ao Cristo para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me, levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntos à glória celestial. De Emmanuel, Oração da Caridade. Sabe, Jane, quando a gente vê assim, estuda o Evangelho e vê assim, Pedro, né, Tiago, João e todos os apóstolos, você fala assim, nossa, eles eram espíritos, né, diferentes da gente, né? Ó, no livro Contos e Apólogos, do Irmão X, e na psicografia do Chico Xavier, tem um capítulo aqui, um capítulo 38, na página 165, que fala, o título é A Esmola da Compaixão. Então, eu vou ler para vocês, porque é uma historinha muito bonitinha e a gente se enquadra em todos os momentos nessa história. Diz o seguinte: de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos, em Jerusalém, vivia repleta em rumoroso tumulto. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo. Mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem os benefícios da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões hauridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas reclamações de amargura que não mais podia esconder, conter. Observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava esse concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofrer agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse atenção. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava buscando-o, exclamou encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos? Muitas vezes ouviste os risos imundos à frente dos escravos agoniantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui.
e a desmanchar-se nas disposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro: como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão aos teus pés. Veja só, ele tinha a mediunidade, sabia o que o outro fazia e cara, a gente faz nervoso. Assim. Ficava nervoso, né? Estava nervoso, estava cansado, né? E por muitas horas fustigou os desventurados, as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo suas mãos largas, nódoas, sanguinolentas. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha a retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo: quem és tu, que chega a estas horas quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: avia-te, sem demora. Dize depressa que venha. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Até emociona, né? Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Lindo, né? Lindo. E aí me fez lembrar aqui, olha só, veio a calhar a oração diante da palavra, porque o Pedro estava esbravejando, usando a palavra como uma arma, né? E é da meia essa aqui. Diz assim: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem, no momento exato,
e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Da Meimei, até na palavra nós temos que ter compaixão. O Jane, sabe, essa semana eu recebi um WhatsApp, até era bonito porque veio assim com uma chuva de luzes, de cores diferentes. E você abria e estava escrito, era meio comprido e geralmente coisa longa, ninguém lê até o fim, né? Mas era muito interessante, eu leio. Eu também. Eu só não tenho coragem de às vezes, repassar, encaminhar, porque às vezes você lê um texto tão bonito, de repente, no último parágrafo, contém, assim, uma linguagem chula, vulgar, que incendeia a irritação nos outros. Eu falo, ai, que pena, estragou o texto. Não, então, você sabe que nessa daí, você falou da palavra, muito interessante, porque ele dizia assim, que a palavra sai de nós com um sentimento, com uma força e com uma energia. E que essa energia fica impregnada nas paredes da nossa casa. Então, que a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala no nosso ambiente doméstico, com o que a gente assiste na televisão, no nosso ambiente, porque fica tudo impregnado, porque mesmo o nosso pensamento, você fala com o pensamento. Às vezes você não pode expressar fisicamente, mas você fala com o pensamento. E aquilo fica impregnado. Então, se está impregnado de coisas boas, a sua vida vai ser normal, né? Com todas as atividades que você tem, mas é bem comprido, né? Ele fala, fala assim, falando sobre todos os aspectos, o que depois acontece com a gente, porque às vezes você é pessimista e a tua vida se torna assim, parece que atravancada para você, né? Conseguir um emprego, conseguir alguma coisa. Por quê? Porque você está sempre pensando, não vou conseguir, eu não posso, entendeu? Então eles falavam assim, e não é assim que a gente tem que trabalhar o nosso interior e quando abrirmos a boca, falar coisas boas, porque senão, você já imaginou? Você mora, que nem eu, 25 anos na mesma casa, como não está impregnado, né, as coisas. Então a gente, tem que ter um que seja mais brando, que, vamos dizer assim, que passe como se fosse uma camada de tinta sobre o que o outro fala, né? Então a palavra realmente ela é uma coisa muito importante na vida das pessoas, né? Ela expressa o teu grau de evolução espiritual. Certa feita perguntaram para o Divaldo, né? Por que a Joana escreve tão difícil? Que às vezes a gente precisa ter um dicionário ao lado, né? No começo eu tinha mesmo. E aí ele falou assim, Joana está dizendo que também é do modo de que a gente fala, a gente expressa a evolução moral, a nossa evolução moral, né? Então, em realidade, tenhamos assim uma precaução e pensar antes de falar, né, Jane? E elevar a nossa linguagem, não é? A linguagem, estudar mais, melhorar, né? Eu tenho uma historinha, Silene, que eu li ontem, nós lemos ontem, tão bonitinha, é do livro das virtudes, é uma historinha infantil, mas ela cabe aos adultos, bem em cima dessa situação de compaixão e caridade. Conta a historinha que havia uma princesinha e que essa princesinha se achava muito feia.
Então ela pensava assim, meu Deus, se eu não melhorar, não ficar linda, como que eu vou um dia virar uma rainha? Como que alguém vai querer casar comigo? Ela tinha uns 9, 10 anos de idade. Aí ela começou a chorar, olhava para ela, achava que ela era feia. Quantas meninas hoje não têm essa situação, né? Porque acham que a imagem é tão importante. Ela chorava assim, lá no castelo. Apareceu lá no pátio do castelo uma velhinha que perguntou para ela por que ela chorava daquele jeito. E ela respondeu, mas é porque eu sou muito feia, desse jeito eu nunca vou conseguir ser uma rainha. Aí a velhinha pegou e falou assim, olha minha filha, por que você não sai um pouquinho aqui do castelo, não dá uma volta lá fora, vai conhecer um pouquinho o mundo exterior, que aí você vai ter uma ideia. Aí disse que a menininha gostou da ideia, foi dar uma saída lá fora. E ela estava andando, viu um menininho que estava andando com uma certa dificuldade. E ela se aproximou dele e perguntou o que acontecia, o que ela podia fazer para ajudá-lo, porque parecia que ele estava andando com tanta dificuldade. E ele falou assim, é que eu sou cego e eu não consigo encontrar o caminho da minha casa, eu me perdi da minha mãe. Aí ela falou, mas como que é o nome da rua que você mora? Eu levo você lá. Aí pegou o menininho pela mão e o levou até a casa dele. E ele ficou muito agradecido, ela saiu feliz pelo bem que ela fez. Aí andando ainda mais um pouco, ela se deparou com uma jovenzinha, uma menina, que chorava e perguntou o que estava acontecendo. Ela falou, é porque lá em casa não conseguimos dinheiro nem para comprar um pão. Eu precisava de uma moedinha, pelo menos, para comprar pão lá para o pessoal da minha casa. Aí ela lembrou que ela tinha uma bolsinha que tinha 2 moedas de ouro. E aí ela pegou e entregou, falou, olha, com essa moeda de ouro aqui você vai poder comprar muito pão lá para sua casa. E na hora que ela entregou a moeda para a menina, parece que a moeda até emitiu uns brilhos de luz e o sorriso da menina de gratidão foi tão intenso que a envolveu inteira. E ela andou mais um pouco, voltou para o castelo, encontrou a velhinha de novo. E a velhinha falou assim, minha filha, e daí, como é que está? Ela falou, eu andei, mas não adiantou nada, eu não fiquei nem um pouco mais bonita. Ela falou, como não? Olha aqui. E pegou um espelho, e a menina se viu no espelho. Ela estava com os olhos fulgurantes de luz e beleza pela bondade que ela promoveu para o menino cego. E o seu cabelo estava iluminado em tons dourados, cintilando de luz pelo sorriso da menina que recebeu a moeda de ouro que ela havia colocado. Aí a velhinha pegou uma coroa de luz, colocou na cabeça dela e falou, você já é uma rainha, criança. Olha que bonitinha, é uma historinha infantil, mas que mostra o valor da caridade, da bondade, que ela deixa quem faz o bem com aspecto espiritual belo. Pode ser até que por fora não seja tanto, né? Mas a gente observa isso nas pessoas. Quando você olha uma pessoa que tem bondade, ela irradia isso no semblante, ela parece mais bonita. Ô Jane, você começou a contar da princesinha, eu me lembrei de uma historinha, de uma fita cassete, olha, antiga, hein? Do Jerônimo Mendonça. Da princesinha, que a princesinha vivia no castelo, né, e estava sempre todo mundo fazendo as coisas para ela, né, e ela era meio egoístazinha, tal, mas aí ela desceu e
encontrou um jardineiro, não é? Você quer contar a história? Na verdade, ela era uma princesa egoísta. Ela tinha Olhava tudo, na janela. olhava pela janela, via aquele horizonte sem fim e pensava, como eu sou poderosa. As terras se estendem até os confins do horizonte. E agia assim de modo intolerante com seus servos, com seus súditos. Na verdade, ela não era nem um pouco querida pela conduta dela. Então, um dia, ela foi dormir e teve um sonho. Ela sonhou que estava no mundo espiritual e veio um anjo de luz, que era o seu mentor, com aspecto meio triste, conversar com ela, que ela não estava fazendo bem o que ela deveria, que como princesa ela podia fazer muito e estava fazendo muito pouco. Aí, conversando, ele falou que lá no mundo espiritual haviam muitas moradas e que ela precisava ver as moradas da casa do pai. Aí ela foi com ele numa cidade espiritual e viu ali uns castelos de luz lindíssimos, e teve um que chamou a atenção de tão brilhante e luminoso que era. Ela falou, nossa, quem que é o rei poderoso ou príncipe poderoso assim para ter um castelo de luz tão lindo? O jardineiro falou, aqui no mundo espiritual, desculpe, não é a fortuna da terra que faz isso, são os bens do amor. Esse castelo é o do seu jardineiro. Aí ela levou um susto, nossa, o meu jardineiro, mas ele é tão pobre. E o mentor falou, mas ele trabalha no bem o tempo inteiro. E ela então, curiosa, pediu para ele mostrar para ela qual que era a casa dela lá no mundo espiritual, porque se a do jardineiro era maravilhosa assim, a dela então, que era uma princesa, hein, devia ser mais ainda. O mentor nem queria levar, mas aí de tanto ela insistir, o mentor resolveu, e foram saindo da cidade, foram saindo pela periferia. E ela foi ficando preocupada, porque as casas ali estavam bem miseráveis. Aí ela viu uma casinha que nem tinha direito, nem parede, era madeira caída em cima de madeira, cheia de teia de aranha. E ali estava a casa dela, né? Toda destruída, sem nada. Ela levou aquele susto. Aí ela falou, nossa, como que eu faço para melhorar a minha morada espiritual? Minha casa aqui está horrível. Aí o mentor falou, procura o jardineiro, ele vai te ensinar. No dia seguinte ela acordou, foi procurar o jardineiro. E falou, jardineiro amigo, como é que eu faço para conseguir bens no mundo espiritual? Para conseguir despertar o amor e a bondade no meu coração. Aí ele pensou, falou, olha, princesa, posso falar, dar a minha opinião? Claro, eu vim para que você me ensine. Ele falou assim, quantos vestidos você tem, princesa? Ela falou, uns 300. Ele falou assim, 365, um para cada dia do ano. E ele falou assim, sabia, princesa, que no seu reino há jovens que nem têm coragem de sair na rua porque não têm o que se vestir? E quantos sapatos a senhora tem? Ela falou, o mesmo tanto. E ele falou, há pessoas jovens, moças, que estão com os pés feridos com as pedras do caminho porque não tem calçado. Então vamos lá, princesa. Aí foi com ela, fez ela separar tudo que era vestido de sapato, que ela não usava nem a metade, deixou só os que ela usava e desceu com ela nas regiões mais pobres da cidade. Ali ela aprendeu, ela penteava cabelo de quem não conseguia, ela cortava a unha de quem era paralítico, ela ajudava a banhar os que sofriam. Aí isso foi entrando nela, ela distribuiu os vestidos, os sapatos, resolveu abrir uma ala do castelo, começou a servir alimentos, tipo sopa, todo dia para os pobres que procuravam o castelo.
e se tornou o anjo da caridade. Todo mundo começou a abençoá-la, e com isso ela mudou o jeito de ser, se tornou bondosa, gentil, palavras nobres, de bondade, de equilíbrio. E quando ela desencarnou, muitos anos depois do jardineiro, e chegou lá no mundo espiritual, ela teve a alegria de encontrar ao lado do castelo do jardineiro um castelo de luz que ela tinha edificado com a sua bondade. Era uma historinha que o Jerônimo contava. Então, a gente vê que são historinhas de crianças, né? Mas que tocam o coração da gente, são exemplos a serem seguidos. A gente vê que pessoas, né, que têm ficam... Eu tenho uma historinha para terminar, que nós já estamos quase acabando. Tem uma historinha na Compaixão, é um caso verídico, né? Que o Hamilton é um homem simples, trabalha como operador de escavadeira na cidade de Salvador, Bahia. Naquela manhã, ele recebeu uma missão difícil de realizar. Deveria destruir as 2 casas singelas onde Thelma morava com o marido, 7 filhos e mais 5 parentes. O terreno em que Thelma construíra as suas casinhas fora doado à sua mãe por um antigo patrão, mas o patrão teria vendido essa propriedade toda a um engenheiro, sem passar aquela parte para ela, sabe? O suposto comprador entrou na justiça com pedido de reintegração de posse e o processo foi julgado a seu favor. A família de Thelma deveria ser despejada e lá foi Hamilton. Tomou o volante da máquina e apontou para as casas, mas não conseguiu avançar. A cena era comovente. Sentada na calçada, com alguns dos filhos, estava a Thelma. Com seu salário de merendeira, certamente não teria condições de alugar uma casa para abrigar a sua família numerosa. Com a cabeça apoiada nas mãos, Thelma chorava discretamente. Hamilton, pai de 9 crianças, não resistiu e também chorou. Desligou a máquina, desobedecendo a ordem de um dos policiais que estava lá para garantir o despejo. Ele se recusou a executar o serviço. Endureça seu coração e cumpra a ordem, falou o policial. O operário não se moveu. Pela desobediência, recebeu ordem de prisão. Como era hipertenso, Hamilton passou mal e teve que ser levado ao hospital. A história entrou nos noticiários da noite. Hamilton teve a prisão revogada e virou herói nacional. 2 semanas depois, a Prefeitura de Salvador anunciava que regularizaria o terreno da Thelma, para que ela pudesse morar sem temer outra ação de despejo. A compaixão é um sentimento nobre que brota nos corações daqueles que se deixam sensibilizar pelo sofrimento dos outros. Sem se importar somente com a parentela corporal, quem tem compaixão se coloca no lugar daqueles que sofrem, mesmo que jamais os tenha visto. É um sentimento que, segundo Jesus, deveria animar o coração do cristão verdadeiro. Colocar-se no lugar dos semelhantes, fazer o que gostaria que lhe fosse feito. Eis o princípio da fraternidade, da solidariedade e que todos nós deveremos seguir, tá? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo e agora nós vamos ouvir Dr. José Antônio Vieira de Paula falando sobre o testemunho de 2 anos de reflexões. Que Deus abençoe a todos nós, um domingo de muita paz. Muita paz a todos e até o próximo, se Deus quiser. Olá, amigos. Estaremos completando 2 anos de gravações desse programa Reflexão. E nossos amigos que nos estimularam a criar esse encontro semanal, eles insistem que a gente converse sobre esses 2 anos. Como que começou? Começou com a enfermidade, né? Há 3 anos e meio eu iniciei um processo de um linfoma
que não se curou até hoje. E esse linfoma me levou a muito abatimento por causa da quimioterapia e da própria agressividade do tipo de linfoma que eu tenho. É importante vocês saberem que existem vários tipos de linfoma e entre as diferenciações existem subtipos, mais de 40 subtipos, e eu peguei um difícil de tratar e com muita agressividade, muito rápido. Então tem que ficar, termina uma quimio, parece que melhorou, tem que fazer outra, vem as consequências da quimio e eu tive que parar minhas atividades profissionais e doutrinárias, que eu tinha o hábito de sair, viajar, fazer as palestrinhas, preleções, muitos artigos para o Imortal, uma tarefa muito gostosa que o Sr. Hugo me estimulou como uma medicação para a minha vida, um processo de iluminação da minha vida que sempre me fez bem por estudar, por poder dividir com as pessoas aquilo que me nutria e que foi interrompido. E nesse período passamos a ser visitados por pessoas amigas que vinham dar passes, faziam magnetismo, e você sai da condição de quem auxilia e passa para a condição de quem precisa receber auxílio sem nenhum problema, porque são etapas da vida. Mas aí veio a Cineia do Centro Espírita Memei de Londrina, com duas senhoras amigas, vieram me visitar. E quando perceberam o meu estado, eu acho que se assustaram, eu estava muito mal, tivemos uma conversa e eu falava, quando eu fazia palestra lá no Centro Memei, eles filmavam e postavam de todos os oradores que falam lá, e eu comentamos sobre essa ideia, se pudesse fazer, né, não parar de trabalhar. E ela falou, eu venho aqui, trago a câmera e vamos começar um trabalho. E trouxe a ideia, que logo o marido, o Zé Carlos, começou a acompanhar e se tornaram os grandes benfeitores na minha vida, a minha esposa, por trazer essa energia renovadora para nós. Em vez de virem socorrer um enfermo, vieram trazer um serviço para nos vitalizar. E é uma forma, gente, maravilhosa de tratar alguém. É a laborterapia, é a iluminação, é a vitalização pelo interesse de viver e de trabalhar. Então, porque quando você quer trabalhar e não tem forças, você adoece mais. Mas quando você não tem forças, mas consegue produzir, você se revitaliza. E aí nós conversamos com a seguinte ideia que ela trouxe. Hoje, na atualidade, não se fala 40 minutos, 50 minutos, porque as pessoas cansam. Elas vão ver uma vez e depois, se você manda outro vídeo, elas não vão ver sempre. Faça programinhas curtos, reflexões de temas. E aí nós criamos então essa reflexão espírita, iniciamos contando o começo da nossa vida profissional. Se vocês forem então lá na reflexão número 1 do dia 20 de outubro de 2018 e olharem para mim, vocês vão ver o que é uma pessoa enferma sobre efeito de químio. Hoje eu estou sobre efeito de químio, continuo enfermo, mas é uma outra químio, então estou em outra condição. Mas daqui a um tempo tem que mudar a químio, então eu nunca vou estar igual, mas as reflexões, enquanto a gente puder fazer, tiver a permissão de Deus e Jesus do mais alto, nós vamos aqui aproveitando esses minutinhos, 10, 15 minutos nessa pandemia. Foi uma bênção para nós já não podíamos sair de casa. E aí as pessoas também não podendo sair, então a mensagem tem que chegar na casa delas. E com isso a reflexão passou a ser, não a nossa, de todas as pessoas que estão trabalhando com as lives, com os seminários em live, com os encontros, estão se chegando às casas das pessoas e as pessoas estão se aproximando provavelmente mais da doutrina do que antes, quando tinham que sair de casa e ir para uma casa espírita. Tem gente que está hoje assistindo o que não assistiam. Então esses trabalhos são muito úteis. E o nosso trabalho começou a tomar novos encaminhamentos com o auxílio do Zé Carlos, que é o orientador da parte técnica de tudo, entrou no YouTube, criou uma página, pediu-nos que fizesse playlists
por temas. Então nós criamos os temas quando a gente aborda ensinamentos de Jesus, os ensinos do Cristo, né? Ou quando são temas doutrinários, estudos doutrinários, páginas de André Luiz vão para as... Então nós fomos separando para ficar mais didático, além dos nomes que a gente procura escolher com carinho, para que as pessoas, quando têm interesse de saber determinado tema, procure lá, já acha o tema e vai, é uma opinião a mais, não vai só somar de tantas outras pessoas. E para mim a grande bênção desse trabalho foi o estudar. Eu pude continuar estudando e vou dizer mais para você, estudar mais do que eu estudava, porque antes eu preparava uma palestra para cada mês, uma palestra para 15 dias. Hoje eu preparo 2 temas para cada semana. Com isso eu tenho lido mais, tenho estudado mais, só quando as forças me faltam é que eu não consigo. Daí a gente grava um programinha a mais num sábado para ser postado no outro quando eu não tenho condições de fazer a gravação. Mas com isso a gente está aqui. 2 anos dando prosseguimento. Esses dias um amigo do movimento espírita teve a ideia de fazer o podcast. E ele falou assim: olha, Zé Antônio, eu estou montando um podcast, eu, minha esposa, minha irmã, é uma equipe dele. E eu queria autorização para pegar algumas reflexões e levar para o podcast. Então esses dias ele já me mandou que ele deve estar na 5ª ou na 6ª postagem do podcast dele, que chama Girassol 411, já está lá até no Spotify. É deles, é um trabalho bem feitinho, bem bonitinho. Ele tem toda aquela aparelhagem de filtragem para tirar tudo que é ruído e já está usando as reflexões. E esses dias ele me ligou que ele teve a ideia de fazer uma só das reflexões, pediu minha autorização. Então a reflexãozinha está dando fruto. Ela já virou página do YouTube, agora vai ter um podcast próprio só para as reflexões. Ele disse que ele fez a limpeza, né, que ele tem um nome técnico lá, a filtragem de 90 reflexões. Então ele já está com material para bastante podcast. Daí é um trabalho que ele quer fazer. Ele disse para mim que esse eu não tenho trabalho, porque é o que eu gravo aqui. Tudo isso faz parte deste momento da minha vida, da vida dessas pessoas. É o grande remédio para mim, é a grande oportunidade que eu estou tendo de não precisar parar. E para nossa casa se tornou um templo de oração esse momento. Todos os sábados se tornaram para nós um momento de grande iluminação. Outra coisa que surgiu, estamos recordando aqui, um outro grupo de amigos se interessou pelas histórias que eu chamo de acervo, né? A gente começou a trazer acervo de vida pessoal para apresentar para vocês quanta coisa espiritual acontece na nossa vida, e à luz da doutrina espírita, e um amigo resolveu transformar em livro. Então ele selecionou, depois que já estavam em 100 reflexões, ele selecionou uma média de 12 e fez um livro com comentários doutrinários, mostrando páginas onde vocês podem encontrar aquele tema que eu estou abordando, naquele caso que eu estou contando naquela reflexão, e está sendo lançado. Já estou até com o protótipo dele e o nome ficou Acervos de Luz, e está sendo lançado agora esse livro, que são com 12 reflexões, 12 casos, onde nós contamos a adoção da nossa filha, o caso da suicida, da menina que tentava o suicídio, que nós conseguimos através da reunião mediúnica libertar, vários casos da vida, um caso de aborto, que foi assim uma aula para nós muito grande, que tivemos dentro da nossa vida pessoal, que virou um acervo, virou uma reflexão, e hoje uma página de livro estudar à luz da doutrina espírita, tanto na nossa reflexão quanto por esse amigo que é um grande estudioso da doutrina espírita, o José Miguel Siqueira. O trabalho feito com muito carinho, José Miguel Silveira. Ele, a esposa, a filha Gabriela se dedicaram para fazer um livro bonitinho, vai ser lançado provavelmente esse mês que vem. Ele já está nas editoras, inclusive agora ele já está na editora contratando o material para a gente passar esse acervo, para que ele não se perca, que são histórias muito marcantes da nossa vida, que provam contundentemente a presença dos espíritos superiores em torno das nossas vidas. 2 anos
só tenho que agradecer. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.